O plano de previdência complementar InvestPrev é uma opção para garantir a sua segurança financeira no futuro. O InvestPrev foi criado para ajudar você a realizar seus sonhos, manter o poder aquisitivo na aposentadoria e garantir melhores condições de vida para você e sua família. A adesão ao plano pode ser feita de qualquer cidade no Brasil. O formulário de inscrição e a lista de documentos necessários estão disponíveis no site do Agros. Conheça melhor este plano e planeje seu futuro com a gente. Agros, Instituto UFV de Seguridade Social. Cuidar da saúde bucal é essencial para o bem-estar e a qualidade de vida. Com mais de 30 anos de experiência, a Interodonto é referência em implantes e estética dental, proporcionando tratamentos que desenvolvem a autoestima e a confiança dos pacientes. Os profissionais da Interodonto são altamente qualificados e oferecem um atendimento dinâmico, prático e confortável, garantindo que cada paciente tenha uma experiência personalizada. Com tecnologia de ponta e um olhar atento às necessidades individuais, a clínica se destaca pela odontologia humanizada, que vai além do tratamento, é um compromisso com a transformação de vidas. A Interodonto é a escolha ideal para quem busca um sorriso saudável e mais autoestima. Oi, pessoal, tudo ótimo? Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou Sônia Santana, que apresento aqui na 4Ls Filmes o podcast Soninha Entrevista. E hoje trago para vocês um conteúdo maravilhoso num episódio que vocês vão adorar. O nosso convidado é Dr. Mauro Reis. Ele é medalhista da UFV, ex-aluno da UFV, uma pessoa da melhor estirpe, uma história linda profissional, que é destaque nacionalmente falando. Enfim, não vou falar muito não, porque senão ele vai ter pouca coisa para falar dele mesmo, né? Doutor Mauro, como vai você? Tudo bem? Muito bem, obrigado. É uma satisfação muito grande gravar esse podcast e poder falar alguma coisa sobre a minha trajetória profissional para os nossos amigos da UFV e do Brasil e do mundo. Por que não do mundo? A honra é toda minha, principalmente por você ter dispensado a credibilidade ao nosso trabalho, né? Você nem conhecia a gente, eu te liguei, conversei com você, você acreditou na gente. Então, muita gratidão que eu sinto por você e também é muita honra para mim entrevistá-lo, tá bom? Satisfação é toda. Doutor Mauro, conta pra gente quem é Dr. Mauro Reis, tão querido, tão amado por todos que o conhecem, com uma revista de vida que, ó, estou sabendo mais da sua vida do que da minha, ó. Eu sou um brasileiro comum, nasci na cidade de Formiga, cidade localizada em Minas Gerais, na região centro-oeste. Meu pai chamava-se Silvio Reis, trabalhava no Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de Minas Gerais, um banco já extinto. E a minha mãe, a minha querida mãe, Olga Silva Reis, era professora da língua portuguesa, tocava violino com maestria e pintava em gesso. Eu tenho 2 irmãos e 4 irmãs. Fomos 7 ao todo filhos. E fomos criados com muita rigidez, né, como acontecia naquela época. E eu sou sempre grato à minha mãe e ao meu pai pelo fato de ter nos dado essa cultura desde nascença, né? Eu ainda muito jovem, meu pai foi, na infância, meu pai foi transferido para a cidade de Ubá, em Minas Gerais, cidade localizada a 2 anos da Mata. Como eu disse, trabalhava em banco. E eu era um jovem comum da época. Na minha infância, na minha adolescência, eu fui um comum da época. Ajudava a minha mãe nos afazeres domésticos. Nossa casa tinha um pequeno jardim, uma horta. A minha tarefa, a minha obrigação era cuidar do jardim, da horta.
jogava pelada nos campos de terra de Ubá, né? Com 14 anos, eu trabalhava no comércio nos fins de anos. Quando a época de Natal, o comércio abria oportunidade, eu trabalhava. E com 15 anos de idade, eu já jogava futebol. Fui campeão de Ubá jogando pelo 15 de Novembro Futebol Clube. E com 16 anos, eu fui titular absoluto do Aimorés Esporte Clube, jogando na lateral direita. Fiz o tiro de guerra, fiz o serviço militar em Ubá, através do tiro de guerra, né, que existia na época, na cidade do interior de Minas. E depois eu fui para Juiz de Fora, convidado pelo Tupi para jogar no Tupi Futebol Clube de Juiz de Fora. Fui para Juiz de Fora porque eu, muito jovem, eu tomei uma decisão, eu queria estudar em Viçosa, hoje a Universidade Federal de Viçosa, que era a Universidade Rural do Estado de Minas Gerais. Eu tinha 12, 13, 14 anos quando eu tomei essa decisão. E eu precisava me preparar bem para o vestibular de Viçosa, porque naquela época o vestibular era prova escrita e oral, e era ministrada pelos professores catedráticos. Não é como é hoje, né? Hoje é uma maravilha. Aí eu fui para Juiz de Fora, para jogar no Tupi, em semiprofissionalismo, trabalhava no banco hipotecário, jogava no Tupi, fazia cursinho, foi a minha prioridade de ir para Juiz de Fora, fui fazer um bom cursinho para fazer vestibular em Viçosa, e ainda jogava futebol de salão, que hoje é o futsal, no Iara, que era um time fabuloso, e nós fomos campeões aí no ano de 58. Isso aí foi em 1958. Quando chegou no fim do ano, eu fiz vestibular em Viçosa e passei no vestibular. E em janeiro de 59, eu fui para a Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, a URENG, a Escola Superior de Agricultura, que hoje é a Universidade Federal de Minas Gerais. E na universidade eu comecei o meu curso de agronomia. Eu queria ser engenheiro agrônomo. Formei em 62 em agronomia. E ao formar, e na universidade, evidentemente, eu jogava futebol, a universidade teve um time de ouro, em 1960 e 61 principalmente, e por curiosidade, a primeira bola de futsal que entrou na Universidade de Viçosa fui eu que levei de Juiz de Fora, porque eu jogava no Iara, levei a bola de futsal lá para a Universidade de Viçosa. Então foi muito pitoresco isso aí, e meus amigos comentavam muito esse fato. Formei em 62 em agronomia. Quando eu formei, o professor Edson Potts Magalhães era o coordenador dos cursos de pós-graduação que estavam praticamente começando na universidade, em 1963. E o Edson Potts, eu já estava com emprego garantido, ia para São Paulo para trabalhar numa empresa particular. Quando ele me chamou e falou: não, Mauro, você vai ficar aqui em Viçosa fazer pós-graduação, porque o futuro do ensino, da pesquisa, depende da pós-graduação. Ele me convenceu a ficar em Viçosa para fazer pós-graduação. Me ofereceu uma bolsa de estudo da Organização dos Estados Americanos e, ao mesmo tempo, o professor Geraldo Martins Chaves, que era o catedrático de fitopatologia, porque antigamente eles chamavam os professores de catedráticos, me chamou para que eu pudesse fazer o curso de mestrado em fitopatologia. Acabei ficando na universidade e fui o primeiro aluno, dado importante, fui o primeiro aluno a concluir o mestrado em fitopatologia na antiga Universidade Rural, Universidade Federal de Minas Gerais. Aí, Sônia, eu começava, na realidade, a minha vida profissional, entendeu? E teve praticamente aí 4 estágios. A fase da minha juventude, que eu mencionei, a fase que eu fiquei na Universidade Rural, depois Federal, que eu vou mencionar, 10 anos de Brasília, depois eu fui para Roma com o diretor da FAO, depois eu vim para Betim, onde eu fui secretário de tudo. Então eu vou comentar rapidamente, porque não há tempo suficiente para tudo que foi feito.
mas eu vou comentar alguns detalhes dessas fases da minha vida profissional. Quando eu terminei o mestrado na Universidade Rural de Minas Gerais, que é a Universidade Federal hoje, em 1900, final de 64 e de 65, o professor Arlindo de Paulo Gonçalves era o diretor da Escola Superior de Florestas. E ele me convidou para ficar na escola como instrutor de ensino, porque a carreira era o seguinte: instrutor de ensino, professor assistente, professor adjunto e professor titular, sempre por concurso, ou de provas ou de títulos, seria lugar, promoção. Eu fiquei na universidade, fiquei em Viçosa, lecionando patologia florestal, fui o primeiro professor de patologia florestal do Brasil, e depois também, vou mencionar depois, o primeiro a obter o PhD nos Estados Unidos em patologia florestal. Fiquei na universidade, naquela época o professor lecionava 2, 3 disciplinas, eu entrei na Escola de Florestas, que era uma escola ainda pequena, começando, porque a Escola Nacional de Floresta tinha sido transferido para Curitiba, e eu comecei minha carreira em Viçosa, lecionando patologia florestal, micologia e tratamento de madeira, para os cursos de agronomia, ciência doméstica e floresta, que eram os 3 cursos que existiam na época. Você imagina o que é a universidade de hoje, naquela época eram só 3 cursos. Aí eu comecei na minha carreira na universidade, na Escola Superior de Floresta. Logo depois, o professor Arlindo foi substituído pelo vice-presidente Reinaldo Araújo, na direção da escola, e, ao mesmo tempo, eu fiz um concurso para professor assistente. Passei num concurso, que era concurso de prova de título, fui de instrutor de ensino para professor assistente. E fui nomeado para chefe do Departamento de Conservação da Natureza. E comecei meus trabalhos intensos de pesquisa eu fazia ensino, pesquisa e extensão, que era a trilogia dos professores da universidade naquela época. Ainda continua até hoje, eu acredito. Né? Em 1978, eu fui, então, para os Estados Unidos. Eu fui fazer o PhD na Universidade do Estado de Carolina do Norte, na cidade chamada Raleigh, que é capital de Carolina do Norte. Eu fiquei 3 anos e meio nos Estados Unidos, fiz o PhD, o professor Ellis Cowling foi meu professor orientador, professor fantástico, e a minha tese ela foi muito interessante, ela versou sobre madeiras da Amazônia, e depois a tese foi publicada em as principais revistas do mundo. Quando eu fiz o mestrado em Viçosa, vou só voltar um pouquinho, a minha tese eu fiz os terrenos da Companhia Agrícola e Florestal Santa Bárbara, que era uma subsidiária da Belgo Mineira. Foi o primeiro, aí é importante, foi o primeiro trabalho de um professor pesquisador que realizou um trabalho de pesquisa para solucionar um problema que uma empresa particular tinha, né, nos campos, nos terrenos da própria empresa. E a minha tese chamou tombamento de mudas de eucalipto excitado por Cylindroclades copário. Etiologia e controle químico. Cylindroclades copário é um fungo que atacava mudas de eucalipto. Então, deixo isso registrado, que é muito importante, porque esse trabalho aí foi o primeiro e 10 anos depois resultou na criação da Sociedade de Investigação Florestal, que é a CIP, e vou falar mais adiante. Mas aí depois, nos Estados Unidos, eu terminei minha tese de doutorado nos Estados Unidos, retornei para Viçosa e assumi a minha função, então, na Escola Superior de Florestas. E logo depois transformou em curso de Engenharia Florestal, que é hoje. E no curso de Engenharia Florestal, eu lecionei patologia florestal, fazia ensino, pesquisa e extensão. E fiz vários trabalhos de pesquisas, porque quando eu voltei dos Estados Unidos, nós convidamos, através da universidade, o professor que eu tive de micologia em Norte Carolina, chamado Charles Hornes. E ele foi para Viçosa através da FAO.
que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. E quando o Dr. Charles Rhodes foi para Viçosa, nós conseguimos um laboratório de patologia florestal que acabou sendo o mais bem montado do Brasil. E eu, em colaboração com ele e vice-versa, e desenvolvendo vários trabalhos de pesquisas, e começamos, então, a orientar estudantes de pós-graduação e mestrado na área florestal e com especialização também em micologia, em patologia florestal. Na Escola de Floresta, professor, eu coordenei os cursos de graduação e de pós-graduação. Eu fui na universidade, eu fui presidente do Conselho de Pesquisas, fui vice-diretor da Escola Superior de Florestas e tive uma participação muito ativa na criação da Sociedade de Investigações Florestais, que é a CIF. A CIF, Sônia, é uma das PPPs do Brasil mais bem-sucedidas, empresarial, ligada ao setor de florestas. Universidade é a mais bem-sucedida no Brasil. Eu fui um dos fundadores e fui o primeiro presidente. E hoje o presidente lá é o professor Gleison. Inclusive mandou um abraço para o senhor, falou que vai assistir nosso podcast. Muito obrigado. Aí nós começamos com a CIF, com 4 ou 5 empresas. E hoje a CIF tem 20 e tantas empresas, essa potência que você conhece. Quando, então, na Escola de Florestas, nós fizemos um trabalho intenso. Eu coordenei a missão da escola da universidade, que foi a Canadá, fui a Toronto, no Canadá, negociar o acordo de cooperação técnica com a Universidade do Canadá, que deu origem ao curso de mestrado na área de floresta de Viçosa, com grande sucesso. Vários professores de Viçosa foram para o Canadá através desse acordo, e eu tive a grande satisfação também de ser o coordenador desse acordo de cooperação técnica que deu início a tudo isso. Muito bem, em novembro de 1975, o então ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, ele foi a Viçosa fazer uma palestra. Aí ele me chamou, eu era vice-diretor da Escola de Floresta, presidente da CIF, e o professor Antônio Fagundes de Souza, estimado amigo de turma, já falecido, foi reitor da universidade 2, 3 vezes, foi reitor da Universidade de Ouro Preto. Né? Eu era vice-diretor da escola e o ministro Alisson Paulinelli me convidou para ir para Brasília. Eu queria que eu fosse para Brasília para coordenar um projeto chamado Projeto de Desenvolvimento e Pesquisa Florestal, PRODEPEF, resultante de um acordo do governo brasileiro com a FAO. Eu falei ao ministro, eu tenho que pedir autorização ao meu amigo Fagundes, porque eu era o vice-diretor da Escola de Floresta e o Fagundes, o Ramalho era o diretor, estava terminando o mandato, e o Fagundes queria que eu assumisse a direção da escola. Aí eu convenci o Fagundes, como reitor da universidade, a me liberar, evidentemente, formalmente, a universidade para ir para Brasília. E eu fui para Brasília. Né? Fui para Brasília. E aí eu tive um outro estágio na minha vida profissional, que foram os 10 anos que eu passei em Brasília. Tá? Eu fui para Brasília para ser o coordenador desse projeto do governo brasileiro com a FAO, que era o maior projeto do atual no mundo em termos de recurso financeiro e número de pesquisadores. Eu fui o diretor nacional, havia um internacional, depois eu acabei assumindo a coordenação geral do projeto. E o projeto ele funcionava no Ministério da Agricultura, vinculado administrativamente ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que era a poderosa autarquia que administrava os incentivos fiscais ao reflorestamento e que, no meu entender, graças a esse trabalho todo que foi feito, é que nós somos todos essa potência hoje em celulose, papel, madeira processada e tudo. Mas no PRODEPEF, então, no Brasil, fiquei um ano como diretor nacional, depois resolveram extinguir a diretoria da FAO, assumir a coordenação geral, e o PRODEPEF era um projeto desenvolvido a nível nacional.
porque ele absorveu também. Eu acumulei a função de coordenador geral do Prodepef com o de diretor do departamento de pesquisas do IBDEP. O IBDEP tinha um departamento de pesquisas, então nós fundimos os trabalhos e eu fiquei na coordenação geral do departamento de pesquisa do IBDEP e na coordenação do Prodepef. Aí, Sônia, esse projeto, chamado Projeto de Desenvolvimento de Pesquisa Florestal, tinha 5 centros regionais, né? E vou mencionar 2 trabalhos que foram feitos. Um pelo centro da Amazônia, localizado em Belém, com subestação em Manaus e em Santarém, no Rio Tapajós, e outro trabalho que foi feito pelo centro, os outros centros aqui da parte mais Nordeste e Sul, que foi referente à introdução de eucalipto. Então, na Amazônia, o grande problema da Amazônia é essa polêmica que fala até hoje se a floresta tropical pode ou não ser manejada, quer dizer, pode ser utilizada de maneira adequada, racionalmente, dentro de um bem contínuo, né? Então, o Prodepef, juntamente com o IBDEP, desenvolvemos um trabalho na Floresta Nacional do Tapajós, que fica em Santarém, na foz do Rio Tapajós. E Tapajós é maravilhoso, o rio de areia, rio límpido, maravilhoso. A floresta tinha 180 mil hectares. Durante 15 anos, o IBDEP desenvolveu esse projeto. Quando eu assumi o Prodepef, a diretoria de pesquisa do IBDEP, já estava em andamento. Mas, no fim, é o seguinte, foi feito um trabalho que mostra que determinadas áreas da floresta amazônica elas podem ser manejadas de maneira racional e sustentável. Você tem técnicas para isso, sem descaracterizar muito a questão da floresta amazônica, cuja principal característica, eu diria assim, é a heterogeneidade de espécies. Então, foi provado na prática que determinados núcleos de floresta, não é toda a Amazônia, determinadas florestas, em termos de núcleos, áreas, você pode manejar de maneira adequada. Essa técnica ela foi difundida pela FAO, esse projeto, os resultados no mundo inteiro. O Brasil aproveitou muito pouco. Hoje, uma parte dessa floresta do Tapajós ela continua sendo manejada, mas quem aproveitou muito, os países que aproveitaram muito, foram os países do sudeste da Ásia, Malásia, Indonésia, Filipinas. Eu, pessoalmente, tive lá 3 ou 4 vezes, mostrando a eles como desenvolver esse projeto. Nos outros centros, na região centro, mais sul e no Parque Nordeste, o trabalho excepcional que foi feito foi o de introdução de espécies e procedências de eucalipto. O eucalipto é uma espécie que foi introduzida no Brasil, oriunda da Austrália, principalmente Austrália e Nova Zelândia. Então, o que acontece? Você tem eucalipto na altitude do mar até 2.000 metros. Então, há uma variabilidade muito grande de espécies e procedências, e elas se comportam de maneira diferentes. Então, o Prodepef, através do Prodepef, BDF, mandamos pesquisadores, principalmente na Austrália, na Nova Zelândia e outros países onde existe o eucalipto, coletaram semente e fizeram uma rede de experimentação no Brasil que foi a mais completa do mundo. Plantou-se eucalipto de diferentes espécies e variedades em diferentes sites, em diferentes altitudes. E depois nós tivemos, então, adaptação ecológica. Quais espécies e procedências que se adaptaram melhor, por exemplo, no nível do mar, Aracruz, lá no Espírito Santo, onde tinha Aracruz Florestal, que hoje é outra empresa que é absorvida, onde se adapta a mais a 1.500 metros de altitude. Esse trabalho foi a base para todas as indústrias que vieram depois de celulose e papel, que são hoje o sustentáculo da indústria brasileira. Você sabe que o Brasil é um dos maiores produtores de celulose e papel, de madeira processada. Por exemplo, hoje nós usamos eucalipto com lixo tratado em construção, dormimento ferroviário, em todo qualquer lugar.
Então, essa base que nós tivemos, essa pesquisa do Prodepef, mostrando para as empresas o que elas deveriam plantar no Mato Grosso do Sul, no Maranhão, em Goiás, no oeste da Bahia e assim por diante. E as empresas, então, elas utilizaram esse know-how que foi gerado por esse projeto, e hoje o Brasil é um dos maiores produtores de celulose, um dos maiores produtores de papel do mundo, como todos nós sabemos. Então esse foi o trabalho do Prodepef. Oi, pessoal. Vocês estão gostando do nosso podcast aqui na 4Ls, né? Cujo CEO é o admirado Rodrigo Martino. E hoje nós estamos mostrando para vocês o Dr. Mauro Reis. Conforme eu disse, uma vida profissional maravilhosa, uma trajetória de vida exemplar, um ser humano de alta estirpe. Doutor, você não vai esquecer de falar da importância da medalha UFV na sua vida, tá bom? Senão o tempo passa e a gente não consegue falar. Mas pode continuar. Em 1978, terminou o mandato do ministro Ades Paulinelli, que era o governo do general Geisel, e ele então criou o Programa Nacional de Pesquisa Florestal vinculado à Embrapa. E todo o acervo do Prodepef e do IBDF na área de pesquisa foi para a Embrapa. E já em 84, a Embrapa criou, então, o Centro Nacional de Pesquisas Florestais em Colombo, no Paraná, que é um centro fantástico. Em 1979, assumiu o governo o general João Figueiredo, e o ministro Delfim Neto assumiu o Ministério da Agricultura, quando ele me convidou para continuar no IBDF como diretor do Departamento de Pesquisa para fazer a transição da pesquisa para a Embrapa. Logo depois ele saiu, entrou o ministro Ângelo Amaury Stabile. E, ao mesmo tempo, o ministro Ângelo Amaury Stabile, quando entrou, ele me convidou para ser o presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Antes era o diretor do Departamento de Pesquisa. E ele me convidou para ser o presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que era uma autarquia poderosíssima, né? A bancada do IBDF naquela época no Congresso Nacional era a quarta ou quinta número de deputados. E por quê? Devido aos incentivos fiscais do reflorestamento, que faziam um trabalho espetacular. Assumi a presidência no IBDF e foram inúmeras as realizações do IBDF, né? O IBDF era uma autarquia a nível federal, tinha superintendência em todos os estados da federação, e eu viajei o Brasil inteiro. Já tinha viajado muito quando eu estava no Prodepef, né? Não só no Brasil, no exterior. Quando presidente do IBDF, eu viajei o Brasil inteiro. Então, o IBDF era dividido em 5 departamentos. E o departamento de reflorestamento, que cuidava dos incentivos fiscais ao reflorestamento. Para você ter uma ideia, nos 5 anos e meio, quase 6 anos que eu fiquei no IBDF, nós reflorestamos, o Brasil reflorestou uma média de 350 mil hectares por ano, né? Era um volume substancial. E fizemos uma série de trabalhos de pesquisa, de desenvolvimento, todos voltados para recompor, digamos assim, a política florestal brasileira. O departamento de comercialização, tinha um departamento de comercialização que regulamentou o comércio de madeiras tropicais, principalmente. O departamento de economia florestal realizou o primeiro inventário nacional contínuo do Brasil, e o departamento de pesquisa acabou sendo extinto porque foi absorvido pela Embrapa. Aí, quando terminou a minha administração no IBDF, foi em 85, eu fui convidado pelo diretor-geral da FAO para ir para Roma, para ser um dos diretores da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, cuja sede é em Roma, na Itália. Fui para Roma, eu fiquei 3 anos em Roma, e em Roma eu fui o coordenador geral de um programa que a FAO lançou a nível mundial, chamado Projeto de
floresta tropical. Projeto de ação de floresta tropical. Tropical Forest Action Plan. Plano de floresta tropical. Realizado em todos os países detentores de floresta tropical, principalmente da América Latina, do Sudeste da Ásia e parte da África, onde estão os países tropicais detentores de florestas, e apoiado pelos países que consumiam e consumiam madeira tropical. Então, foi um projeto realizado a nível nacional, realizamos vários trabalhos em loco. Eu viajei a praticamente quase todos esses países, Malásia, Indonésia, Filipinas, Nigéria, Congo, América Latina, todos realizando esse trabalho pela FAO. Ao final, a FAO publicou um livro, uma revista, em francês, inglês e espanhol, mostrando todo o acervo desse projeto, e foi enorme. Quando eu retornei ao Brasil, que foi em 1988, final de 88, eu já tinha desvinculado da Universidade de Viçosa, porque quando eu fui para Roma, no período que eu estive em Brasília, eu fiquei vinculado à universidade, por interesse meu e da própria universidade. Quando eu fui para Roma, eu resolvi realmente desvincular da universidade. Então, eu desvinculei da Universidade de Viçosa, porque eu ocupava uma vaga de professor titular e não quis continuar ocupando essa vaga. Quando eu retornei de Roma, que foi em novembro de 89, em 1988, o prefeito de Betim, Bruno Oswaldo Franco, tinha acabado de ser eleito. Em 88 era uma eleição. Ele tinha sido eleito prefeito da cidade de Betim, cidade localizada aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, hoje uma das principais cidades de Minas. Foi a principal arrecadação de Minas em 2024, cidade hoje com 450 mil habitantes, né? Cidade hoje eminentemente industrial, vamos assim dizer, no sentido. Aí o Oswaldo me convidou para vir para Betim para ser o secretário de Planejamento e Coordenação da Prefeitura. Eu já tinha rodado o Brasil inteiro, ido a boa parte do mundo. Eu vou para Betim, vou ser útil em Betim, aproveitar o meu know-how, que era grande de gestor, para ir para Betim. Eu vim para Betim, de onde eu estou falando, inclusive agora, cidade de Betim. E aqui em Betim, senhor, eu tive uma longa carreira na prefeitura. Vou mencionar, é muito difícil mencionar tudo. Eu vou mencionar um ou dois fatos, né? Mas eu vou começar dizendo o seguinte: em 1900, assumi em janeiro de 89, e a Constituição do Brasil tinha sido promulgada no finalzinho de novembro de 88, e obrigava as prefeituras a fazer concurso público para ingresso no serviço público. Primeira missão que o prefeito Oswaldo me deu, Oswaldo já faleceu, infelizmente, faleceu no acidente de avião, foi o seguinte: Mauro, você quer que você coordene para mim, eu quero ser um dos primeiros prefeitos do Brasil a fazer concurso público, a cumprir a Constituição Federal, que manda, que diz que ingresso em serviço público é concurso. E eu fui o coordenador do concurso, né? Coordenamos o concurso, e é isso, eu fiz o concurso, e minha esposa também, que é advogada, fez o concurso. E passamos no concurso, mas passei mesmo, viu, senhor? Você teve apoio de um não, né? Não. Mas e fiquei na prefeitura, não, acabei aposentando aqui 25, 26 anos de prefeitura. Na prefeitura, eu ocupei alguns cargos. Eu fui 7 anos secretário de Planejamento, 4 anos secretário de Educação, 3 anos secretário de Saúde e 2 anos secretário de Governo. Em Brumadinho, que é essa cidade famosa aqui perto, né? Eu falei em Brumadinho, né? Eu fui secretário de Planejamento 2 anos e meio, fui chefe de gabinete da Câmara Municipal, trabalhei na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mas sempre vinculada à cidade de Betim. E aqui, Sônia, desde 89 até hoje, tudo que se passou na cidade que diz respeito à prefeitura e serviço público, eu tive participação. Eu aposentei em 2017. O prefeito, que terminou o mandato agora, o ano passado, ele me convidou para continuar, mas eu falei: não, está na hora de parar. A aposentadoria tem o seu momento certo, né, Sônia? Aí, em 2017, eu resolvi aposentar
da prefeitura. Mas tudo que ocorreu no município ocorre até hoje, de alguma maneira, ou eu participei diretamente ou eu tenho conhecimento, né. E é isso, né, envolve todos os aspectos que eu não vou mencionar, ligados à gestão pública. Desde quando eu assumi a Secretaria de Planejamento da Prefeitura em 89, Betim tinha 50, 60 mil habitantes, hoje tem 490. Então a cidade mudou muito ao longo, e como o Brasil mudou e o mundo mudou, né. Mas eu então, para você ter ideia, em 89, início de 89, a contabilidade da prefeitura era uma boa parte manuscrita ou máquina de datilografia, não existia nem computador. Hoje está tudo modernizado, sabe. Então eu tive uma longa e uma experiência enorme aqui na prefeitura de Betim. E eu sou muito muito satisfeito de ter podido, digamos assim, colocar toda essa minha bagagem de conhecimento, que é de reconhecimento geral na prefeitura, né, aqui na nossa cidade de Betim, depois dessa experiência toda a nível mundial. E na nossa Universidade de Viçosa, é aquilo que eu te falei, eh, eu tive e recebi ao longo da minha vida uma série de títulos, né. Eu sou cidadão honorário de Betim, eu sou cidadão honorário da cidade de Cambará do Sul, fica lá na Serra Gaúcha, onde está o famoso Parque Nacional de Aparados da Serra, o famoso Quênio de Tambezinho. Eu era presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e eles tinham, o governo federal tinha desapropriado 50 mil hectares para constituir o Parque Nacional de Aparados da Serra. Simplesmente não pagou ninguém. E lá a vegetação nativa lá é a araucária angustifolia, que é o pinheiro do Paraná, né. Quando eu cheguei lá e vi aqui, falei: "Não, nós vamos pagar todo mundo, temos que pagar". Aí consegui recurso, eu não, o governo federal indenizou todo mundo, as pessoas ficaram satisfeitas e deram o título de cidadão honorário. Agora vale a pena ir lá para ver as para ver o Quênio de Tambezinho, que é famoso no mundo inteiro. E aí eu recebi uma série de outras homenagens. Aqui em Minas Gerais eu recebi a medalha da Inconfidência Mineira, da Santos Dumont, do Distrito Federal, comendador do Distrito Federal, homenagem da Embrapa, da do ITA, CNPq, e fui muito homenageado também pela Universidade de Viçosa, né, porque pelos trabalhos que nós realizamos aí em Viçosa, desde meus primórdios na Escola de Floresta, e depois também levando o nome da universidade a nível nacional e internacional. Então a universidade me homenageou. A instituição reconheceu o seu valor, né, doutor? Exato, definitivamente. E reconhece até hoje, né, o valor, e eu sou muito grato por isso. Eu queria, sabe, Sônia, fazer um agradecimento. Claro. E depois eu queria, se você me permite, fazer aqui um conselho ao jovem de hoje. Ah, uma mensagem, muito bom, muito bom. Agradeço a todos que estiveram ao meu lado durante as diferentes etapas da minha longa carreira profissional. A minha família, pelo incondicional apoio. A todos os gestores das diversas instituições nas quais atuei, pela confiança depositada em mim para cumprir os desafios propostos. E todos os colegas e amigos que, dia após dia, ajudaram-me a administrar e se empenharam para que as conquistas se tornassem realidade. A todos vocês, muito obrigado. Professor, e qual o conselho, qual a mensagem que você deixaria para a juventude de hoje? Com base na minha experiência, eu diria: é preciso saber ainda na infância o que você quer na vida. E eu vou citar o meu exemplo. Tinha 13, 14 anos, já mencionei anteriormente, morava na cidade de Ubá, né, quando eu jogava futebol muito bem, dizem que eu fui craque mesmo, todo mundo fala. E o diretor de futebol do Fluminense era do Rio de Janeiro.
E ele queria me levar de todo jeito, eu com 15, 16 anos, para o Rio de Janeiro, para jogar no Fluminense. Eu falei, não, eu não vou, porque eu quero estudar em Viçosa. E eu tinha acabado de terminar o científico, o vestibular em Viçosa era muito difícil, como continua sendo, para o escrito e oral, pelos catedráticos, eu preciso fazer um bom cursinho para poder passar em Viçosa. Aí eu não aceitei o convite do diretor de futebol do Fluminense para ir para o Rio, e fui para Juiz de Fora, onde eu li útil e agradável, porque eu joguei futebol, trabalhei e tinha um cursinho excelente. Tanto é que depois eu passei no vestibular. Então, o primeiro conselho é o seguinte: tem que saber o que você é na vida. Primeira coisa. Segundo lugar, eu diria que você precisa ter uma determinação para alcançar o objetivo. Trabalhar com dedicação e empenho. Ser sincero e honesto no que quiser. Eu diria que na vida existe a hora de recuar sem perder a disputa. De saber dar 2 passos para trás, evitar embates frontais para garantir o melhor resultado um pouco à frente. De saber identificar os problemas e solucioná-los com disciplina, sem ter como recurso a picardia ou o ressentimento. É necessário saber superar a adversidade da vida. A vida é uma só, e ela que temos que viver. E por último, eu quero dizer a vocês, jovens, finalizando, dizendo para vocês, e parafraseando a famosa poetisa Cora Carolina, que fiz a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Porém, algumas vezes colhi espinhos de cujas feridas soube cuidar. Muito obrigado, Sônia, pela oportunidade e muito obrigado a todos vocês que tiveram a paciência por me ouvir. Doutor Paulo, mais uma vez eu lhe agradeço muito e ressalto mais uma vez da minha honra em entrevistá-lo. Vai ficar para a história da minha vida e com certeza para a sua também. Muito obrigado a todos vocês. Pessoal, então, concluímos hoje o nosso podcast aqui pela 4Ls, conversando com o Dr. Mauro Reis, professor, ex-professor do UFV, medalhista da UFV, e conforme eu já ressaltei várias vezes, uma trajetória profissional de vida maravilhosa, um ser humano da melhor estirpe e com um grande exemplo de vida que vocês devem assistir, porque vocês vão gostar. Se liguem aí nas plataformas da 4Ls e apoiem o nosso trabalho. Obrigado, Sônia. O Plano de Previdência Complementar InvestPrev é uma opção para garantir a sua segurança financeira no futuro. O InvestPrev foi criado para ajudar você a realizar seus sonhos, manter o poder aquisitivo na aposentadoria e garantir melhores condições de vida para você e sua família. A adesão ao plano pode ser feita de qualquer cidade no Brasil. O formulário de inscrição e a lista de documentos necessários estão disponíveis no site do Agros. Conheça melhor este plano e planeje seu futuro com a gente. Agros, Instituto UFV de Seguridade Social. Cuidar da saúde bucal é essencial para o bem-estar e a qualidade de vida. Com mais de 30 anos de experiência, a Interodonto é referência em implantes e estética dental, proporcionando tratamentos que desenvolvem a autoestima e a confiança dos pacientes. Os profissionais da Interodonto são altamente qualificados e oferecem um atendimento dinâmico, prático e confortável, garantindo que cada paciente tenha uma experiência personalizada. Com tecnologia de ponta e um olhar atento às necessidades individuais, a clínica se destaca pela odontologia humanizada, que vai além do tratamento, é um compromisso com a transformação de vidas. A Interodonto é a escolha ideal para quem busca um sorriso saudável e mais autoestima.